Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês inscritos e não inscritos para que colaborem e compartilhem o nosso conteúdo. Assim, vocês estarão beneficiando o canal, fazendo com que nós continuemos a produzir os nossos relatos. Isso é imprescindível para a continuidade do canal. Obrigado. Relato de hoje: a maldição da boneca judia. Depois da Grande Guerra ter acabado, com a derrota do exército alemão, o capitão e também médico Fritz Heim se viu acuado por uma assombração que o assolou e também a toda sua família. Fritz Heim foi um dos grandes responsáveis por milhares de mortes, principalmente na Polônia, com seus macabros experimentos. O grande Führer sempre marcava reuniões importantes para saber dos avanços de Fritz na macabra caminhada científica. É claro que o propósito era sempre o mesmo: criar uma raça pura. Fritz era um dos mais queridos e bem vistos no alto comando do Terceiro Reich. Fritz também nunca deixou de exponenciar sua Luger, principalmente quando um dos seus macabros experimentos não saía como o esperado. Sendo assim, ele tirava sua Luger daquele coldre para atirar no primeiro judeu à sua frente. As barbáries eram tantas que até mesmo o próprio demônio devia se contorcer de inveja no inferno. Desde usar pigmentos nos olhos de crianças para tentar mudar a cor de suas íris, até costurar gêmeos siameses e tantas outras atrocidades. Mas um dia as atrocidades tiveram fim em Auschwitz. Então Fritz deixou a Polônia furtivamente disfarçado como um judeu fugitivo. Fritz Heim esmiuçou alguns pertences deixados por prisioneiros judeus que morreram naquele inferno. Algumas roupas velhas com números costurados foram o suficiente para ele as vestir e em seguida se misturar aos poucos sobreviventes. No meio das tralhas, Fritz encontrou uma estranha boneca judia. A pequena boneca tinha traços judeus e uma estranha estrela desenhada minusculamente em suas costas. Fritz não viu melhor oportunidade. Então agarrou a pequena boneca firmemente e saiu perdido no meio de alguns prisioneiros moribundos. Os prisioneiros não o reconheceram e ele então conseguiu escapar por um milagre macabro. Com o artefato em suas mãos, ele então driblou a todos e seguiu para sua terra natal. No ano de 1945, Fritz chegava na velha Berlim para enfim abraçar sua família. Fritz tinha duas lindas filhas, uma com 12 anos e a mais nova com apenas 8 anos. Raika e Maila eram tudo na vida do macabro homem, e também a sua adorável esposa Sara, que o esperou ao menos uns bons anos para vê-lo novamente. O velho Fritz não se fez de rogado e sabia que um dos motivos dele estar vivo e com sua família havia sido aquela boneca, usada como um dos álibis para fugir. Então, ele a trouxe para dar de presente à sua filha mais nova, Maila. Maila se apegou à pequena boneca de uma forma tão rápida que ambas pareciam ter nascidas uma para a outra. Em sua casa, então, Fritz tentava dar sequência à sua vida, dentro das normalidades, se bem que para ele isso seria quase que impossível. Fritz foi um monstro durante os anos que serviu ao exército alemão.
Sua esposa e filhas jamais imaginaram as barbáries que ele havia cometido nos campos de Auschwitz. Mesmo assim, ele era benquisto e novamente bem-vindo à sua família. Alguns meses se passaram e numa noite, enquanto Fritz dormia, ele subitamente acordou em pânico aos gritos de socorro, ofegante e suado. Sua esposa Sarah lhe perguntou e ele disse a ela que não havia sido nada, foi só um pesadelo, segundo ele. Fritz Heim então se levantou para tomar um copo de água na calada da noite. Assim que ele se dirigiu à sua cozinha, ele então começou a ouvir gargalhadas macabras que pareciam ser de uma menina. Fritz imaginou, talvez seria de suas filhas, Heike ou Myla. Então ele ignorou o fato e retornou ao seu quarto. Súbito, então, ele se assustou com uma cena nada comum. Lá estava a pequena boneca. Sim, a mesma que ele deu a Myla, sentada como se esperasse por alguém em sua porta. E esse alguém seria ele. O maldoso homem sentiu um ar estranho e percebeu que algo estaria acontecendo. Mesmo assim, ele praguejou sua filha Myla e os motivos que a fizeram deixar aquela boneca em frente à porta de seu quarto. Ao amanhecer, o sádico homem reuniu suas filhas e disse que não havia gostado da brincadeira, pois deixar uma boneca de pano em sua porta não fazia nenhum sentido. Myla de pronto respondeu que jamais faria isso. Depois disso, tudo voltou à normalidade e Fritz esqueceu-se dos fatos, achando, é claro, que aquela noite foi tudo uma peça pregada por suas filhas. Os dias foram acontecendo e o maldoso médico, matador de crianças e velhos em Auschwitz, tentava maquiar seus momentos escrevendo para os jornais alemães a sua macabra história de etnia pura. Numa das noites em que ele tentava dormir, ele então começou a suar frio e balbuciar palavras em tons inaudíveis. Depois disso, ele acordou no meio da noite com o choro de uma menina correndo pela casa. Rapidamente, ele se levantou para vasculhar o quarto de Myla e Heike. Aquela não era hora para crianças brincarem. Assim que ele abriu a porta do quarto, seu coração quase saiu do seu peito, num frenesi de medo e curiosidade. Myla e Heike dormiam tranquilamente em suas camas. Então, rapidamente, ele correu em direção à cozinha. Mais uma vez, Fritz Heim quase morreu de susto quando notou ali a pequena boneca que ele trouxe de Auschwitz, ali sentada em uma das cadeiras, próximo à mesa. Então, por alguns segundos, ele encarou aquela boneca e o ar foi ficando frio e tenso. Súbito, uma gargalhada macabra ecoou em seus ouvidos e seus olhos começaram a queimar e queimar. Sem demora, o velho Fritz correu até a pia para em seguida abrir a torneira e tentar aliviar suas pupilas com jatos de água gelada. Sarah, sua esposa, não acreditou em nenhuma palavra de Fritz. Para ela, ele estava ficando louco e que talvez deveria passar por um tratamento psiquiátrico. Sem que Myla percebesse, Fritz então pegou a boneca judia para se livrar dela. Sem demora, ele jogou aquela boneca em uma lata de lixo para nunca mais vê-la. Myla chorou bastante naqueles dias e Fritz não demonstrou nenhum pesar, mesmo sendo ela sua filha. Mas talvez se ela soubesse ou conhecesse a fundo o macabro pai que tinha, ela saberia que isso seria normal. Fritz procurou então seguir sua vida nos dias seguintes, enquanto Myla e Heike começaram a descobrir que aquele não era um pai amoroso e bondoso que todo filho sonhava em ter. Fritz era nada mais do que um monstro cruel e mau, homem talhado para punir inocentes e fracos. Um homem que torturou e matou mulheres, homens e crianças em sua jornada sangrenta. Então, numa noite fria e cruel, enquanto ele tentava dormir, eis que ele ouve um choro de criança do lado de fora de sua casa.
Ou talvez fosse mais um pesadelo em sua mente perturbada por fantasmas. Ofegante, ele se levantou e resolveu espiar, praguejando com palavras bem cruéis. Quando ele abriu a porta, para depois confirmar que suas filhas continuavam dormindo, mesmo depois daquele choro maldito do lado de fora. Uma garota de uns 12 anos e mal vestida chorava na frente de sua porta. Fritz então olhou para os olhos da menina e notou que eles ardiam em chamas. Sim, só poderia ser uma das meninas que ele mesmo torturou com seus experimentos macabros em Auschwitz. Mas como poderia ser? Ele torturou tantas e tantas pessoas. Sai daqui, dizia ele com sua voz embargada e com um profundo medo. Você está morta. Eu te matei, sua maldita. O fantasma da menina veio buscar sua vingança. Então ele se lembrou da pequena menina e de várias outras atrocidades que cometeu naquele lugar. Quando não tingiam com tinta, eles queimavam os olhos dos prisioneiros com ferro quente, somente para vê-las sofrer. Era o fantasma de uma menina que provavelmente cruzou os caminhos do macabro médico e teve o seu destino resumido de uma forma tão cruel. Fritz não deixou de perceber que nas mãos da macabra aparição estava ela. Sim, a mesma boneca que um dia salvou sua vida. Sim, a mesma boneca que ele trouxe para sua filha, Mayla. Maldito dia em que eu a trouxe. Mesmo ela tendo sido jogada na lata do lixo, ela a trouxe de volta. Afinal, a boneca pertencia à família de Fritz. Por isso, ela estaria ali para buscar sua vingança macabra. De repente, Fritz começou a ouvir gritos de suas filhas. Eram gritos desesperadores. Então, ele se dirigiu ao quarto delas, desesperado para saber o que acontecia. Mayla e Raika se contorciam, com seus olhos queimando e queimando. As duas. E para aumentar a sua dor naquela noite, Sarah também começou a gritar e gritar, pois seus olhos também ardiam como brasas. O médico monstro ficou atordoado sem saber o que fazer naquele momento. Ele então tentava, num desespero, amenizar as dores de sua família. Sim, a mesma dor que ele causou a centenas e centenas de pessoas. Meu Deus, gritava ele desesperado, me ajude, salve minha família. Desesperado, ele então correu para fora da casa para ver se o fantasma daquela menina ainda estaria por ali. Tudo que ele viu foi o fogo, sim. Sua casa começou a pegar fogo e em minutos tudo estava abaixo. Fritz não podia ver mais nada, pois seus olhos também começaram a queimar e queimar naquela noite. Então os bombeiros vieram e tentaram apagar, mas sem chances. Tudo virou cinzas. Mayla, Raika e Sarah, a mãe, todas foram mortas, carbonizadas. Fritz não viu sua família ser enterrada, pois ainda estava na cama de um hospital agonizando. Então, tudo que disseram para ele é que não havia corpos para enterrar. Sim, somente cinzas. Foi isso. Então eles as espalharam em um jardim. Depois de alguns dias, Fritz parecia melhorar e já começava a enxergar alguma coisa. Em uma manhã, então, um médico veio em sua direção e em suas mãos estava ela. Sim, a mesma boneca que um dia ele trouxe. A mesma que matou a sua família, ainda intacta, nas mãos do médico. Os bombeiros encontraram essa boneca no meio das cinzas, Sr. Fritz. E os vizinhos disseram que ela pertencia à sua filha Mayla. Fritz, então, emudeceu rapidamente e lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Depois disso, o velho Fritz enlouqueceu. Esse foi o final dessa macabra história.